dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos continuar então falando sobre o nosso conteúdo, né, da nossa aula anterior, que foi sobre o continente africano. A gente pontuou as principais características desse continente, os principais reinos que se formaram naquela região ali, principalmente da costa atlântica. E agora a gente vai falar de uma outra parte do continente africano, que é a costa índica, né, que é quando os europeus passam ali o Cabo da Boa Esperança, né, e chegam ao que a gente chama de costa índica. Né? Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que eu não gosto muito de falar em sala de aula, vocês sabem muito bem disso, que é o tráfico de escravizados, né? Bom, vamos começar então falando sobre quem era escravo na África. A escravidão a gente sabe muito bem que é uma coisa muito comum no decorrer da nossa história. Desde lá da antiguidade já havia escravos, né? E na África não era diferente. Lá na página 12 de vocês, ele fala um pouquinho sobre o tráfico de escravizados, né? Aqui ele vai falar como que era a escravidão antes da chegada dos europeus e depois da chegada dos europeus, o que se tornou a escravidão. Ele fala pra gente lá assim, que lá na África, antes da chegada dos europeus, né, quem que poderia ser escravo? Então ele coloca 3 categorias ali pra gente. Poderia ser provocado por uma guerra, né? Os inimigos que perdiam aquela guerra eram capturados e se tornavam escravos daquele povo vencedor. Uma outra forma muito triste era a pessoa se vender, né, para poder ser escravo de uma outra pessoa, muitas vezes para fugir da fome, tá? Então era muito comum às vezes os pais venderem os próprios filhos ou até eles mesmos para poder fugir da fome, né? Eu prefiro ser escravo e ter alimento do que eu não ser escravo e não ter do que me alimentar, né? E a terceira e última que ele fala ali pra gente é a punição judicial. Muitas vezes uma pessoa poderia se tornar escrava, vamos dizer de certa forma, a partir do momento que ele não quitasse uma dívida ou que ele cometesse algum crime. Então, esses 3 tópicos que eu falei para vocês eram como, né, uma pessoa poderia se tornar escravo na África antes da chegada dos europeus, né? Dos europeus e também dos povos árabes que vão fazer o comércio ali com aquela região. Bom, a partir do momento que os europeus passam a colonizar essa região, o tráfico de escravos vai começar a mudar. Os escravos agora vão ser vistos como a gente chama de mercadorias, não como seres humanos, mas como objetos a serem trocados, né, por coisas muitas vezes consideradas nos dias de hoje, que não tem muita importância. Como que começa essa escravidão, deixando o escravo ser uma mercadoria? Ela se inicia principalmente a partir do momento que os europeus vão colonizar o novo mundo que é a América. A partir do momento que os europeus passam a colonizar, passam a ir morar no novo mundo, na América, eles vão trazer escravos, porque era muito comum esses escravos também na Europa, mas agora vai vir para o novo mundo. Quem que capturavam esses escravos lá na África para trazer para o novo mundo? Muitas vezes eram os próprios nativos africanos, tribos rivais, que acabavam capturando membros de outras tribos e vendiam para os europeus. E em troca, muitas vezes, eles recebiam o quê? Eles recebiam arma, né, ou tabaco, cachaça, tecido, dentre outras coisas. Então era muito comum, né, os europeus, vamos dizer assim, pagar pessoas, né, contratar pessoas para capturar negros de outras tribos, para que esses negros depois pudessem ser vendidos aqui no novo mundo. E em troca, eles não recebiam de forma de pagamento, vamos dizer assim, dinheiro. Eles recebiam esses produtos que a professora mencionou para vocês, né? Produtos que hoje, né, a gente fala assim, meu Deus, como que uma pessoa pode trocar um ser humano por tabaco, por arma, por cachaça? Só que a gente tem que pensar que o continente africano, ele é um continente muito grande, é um continente muito desigual, de culturas muito diferentes. Então é muito comum as tribos, né, serem rivais umas das outras. Então capturavam os que eram rivais a eles e vendiam para os europeus. Bom, outra coisa importante que a gente vai falar aqui, como que esses escravos chegavam ao que a gente chama de novo mundo? Eles vinham através dos chamados navios negreiros, né? Os navios negreiros chamados também navios da morte, porque muitas vezes esses escravos saíam lá da África e não chegavam vivos até
ao mar, né, sem, vamos dizer assim, morreu ali no barco, no navio, não tem função aquele negro estar ali. Então jogavam os corpos ao mar, né? A gente chama de navio negreiro. Então era uma condição muito precária que eles vinham dentro do navio. Lá na página 13 de vocês, ele traz uma imagem do Bugendas, uma pintura, onde ele mostra o navio negreiro. Então o porão do navio abarrotados de escravos, muitas vezes os escravos com pouca roupa, amarrados, né? Comiam o resto de comida que sobrava, né? Então já vinha no porão, num lugar totalmente abafado, jogava essa comida ao chão para eles comerem igual fossem animais, né? E ali eles comiam, se alimentavam. Muitos não resistiam à viagem, porque muitas vezes vinham presos. Essas viagens duravam meses, pessoal. Então muitos vinham presos, não conseguiam, assim, acabavam se machucando, muitos acabavam morrendo, né? Então era uma viagem muito longa e muito dolorida para esses negros. Quando eles chegavam aqui na América, eles não eram vendidos, vamos dizer assim, automaticamente. Chegou o navio negreiro, vamos vender. Não. Normalmente eles ficavam como se fosse um galpão, um depósito, onde esses negros eles eram recuperados, né? Porque eles chegavam aqui no Brasil e na América muito fracos, muito fragilizados. Então eles ficavam nesses locais onde eles se alimentavam de forma melhor, para eles ficarem mais fortes, para que aquelas pessoas pudessem vender aqueles escravos e ganhassem um bom dinheiro com eles. Porque ninguém vai querer comprar um escravo, vamos dizer de certa forma, frágil, né? Que não vai conseguir trabalhar. Não, as pessoas querem escravos fortes, escravos que vão trabalhar duro nas suas fazendas, nas suas casas, né? E os escravos, quando eles chegavam aqui, eles eram como se fossem mercadorias. A partir do momento que eles já estavam, né, mais fortes, eles eram colocados nos mercados negreiros para serem vendidos, um ao lado do outro, e as pessoas iam ali e compravam, né? Normalmente com pouca roupa, para as pessoas poderem analisar cada detalhe daquele escravo, porque ninguém vai querer, como eu falei para vocês, ninguém vai querer comprar um escravo fraco, né? Então analisava desde a arcada dentária, braço, tudo, e muitas vezes, meus amores, essas vinham famílias todas escravizadas, e muitas dessas famílias chegavam aqui, eles eram separados. Às vezes uma pessoa comprava o pai, outro comprava a mãe, os outros compravam os filhos. Então acabavam se separando. É muito comum um pensamento que a gente tem uma visão muito preconceituosa, né, de pensar só porque é negro, vem da África, são todos iguais, né? E quando eles chegam aqui no Brasil, vamos dizer de certa forma, os senhores, né, os donos desses negros, eles vão pensar porque negro é tudo igual, falam o mesmo idioma. Não, esses negros vêm de culturas diferentes, tribos diferentes, né? Então essa visão preconceituosa muitas vezes que vai se instalando ali. Como eu disse para vocês lá na nossa outra aula, a gente falou sobre os reinos lá da costa atlântica. Eu já vou falar agora um pouquinho do contato que os europeus tiveram quando eles passaram o Cabo da Boa Esperança e chegaram na costa índica, né? Já quase bem próximo para chegar ali às Índias, como a gente chama. Quando eles chegam nessa parte ali da costa índica, que está lá na página 15 de vocês, ele vai falar que os europeus fizeram nessas regiões o que a gente chama de feitorias. Então vamos pensar aqui o continente, vamos pensar aqui no continente africano. Vamos lá. Eles atravessaram aqui a costa atlântica, chegaram aqui na costa índica. Nesses locais onde eles conseguem passar o Cabo da Boa Esperança que está aqui embaixo, eles vão fazer como se fossem pontos de paradas. Esses pontos de parada a gente chama de feitorias. Essas feitorias serviam para quê? Serviam para abastecer os navios, né, dos europeus, servia para troca de mercadorias, fazer comércio, dentre outras coisas. Uma parada de descanso, vamos abastecer esse navio, vamos limpar, vamos vender algo que a gente já conseguiu, vamos comprar novos produtos. Então, na costa índica, foi muito comum os europeus fizerem essas chamadas de feitorias. Um dos reinos mais grandiosos que eles encontraram na costa índica foi o reino de Monomotapa, localizado onde hoje mais ou menos fica o Zimbábue e também Moçambique, tá? Essa região era muito rica em minério de ferro e de ouro. Então eles já pararam ali e já foram colonizando essa região, correto? Bom, além dos europeus, né, como eu disse para vocês, de portugueses, espanhóis, outros povos também vão estar colonizando essa região ali.
A cultura africana, ela está muito presente no nosso dia a dia, desde obras de arte até palavras, né, que nós usamos no nosso dia a dia, vem da cultura africana. Lá na página 15 de vocês, da apostila, ele fala de algumas palavras que são de origem africanas e que são usadas no nosso dia a dia. Então tem lá caçula, fofoca, fuxico, fubá, ginga, jagunço, cachimbo, né? Foram palavras que eram muito utilizadas pelos negros africanos e se tornou depois parte do nosso dia a dia. A Progabi vai estar deixando para vocês agora algumas atividades para serem feitas. Lá na apostila de vocês vão fazer a professora Gabi, na página 17 da apostila, as questões 1, que é uma cruzadinha, sobre tudo que nós falamos sobre África, e a questão 2, que vai falar do reino de Gana, de Mali e Songhai. Então, lá na apostila de vocês, página 17, hora de estudo, vocês vão responder para a professora Gabi, então, a questão 1 e a questão 2. Lá no caderno de atividades de vocês, lá na página 5 do caderno de atividades, tá? Vocês vão responder as questões 1, que vai falar para a professora Gabi por que a África é chamada de berço da humanidade. A questão 3, de verdadeiro e falso sobre a cultura dos povos africanos, então, na página 5 do caderno de atividades, questão 1, questão 3. Também no caderno de atividades, ainda na página 6, vão fazer a professora Gabi, então, a questão de número 6, somente a questão de número 6, correto? Até a nossa próxima aula, onde a professora vai estar corrigindo as atividades com vocês.